Olá, meditantes. Vamos para o nosso oráculo estratégico dentro da comunidade Autocura? Já peço que você olhe para as cartas, observa o que é que te chama mais atenção, quais das pedras, ou se o pingente aqui está chamando mais atenção, e faça a sua escolha. Lembre que essas cartas elas vão conversar com você como um portal dentro da sua jornada de autoconhecimento. Então elas são atemporais. Você pode até voltar nessa mesma tiragem em outro momento, e se você sentir de escolher uma outra coluna, um outro grupo de cartas, tenho certeza que vai reverberar da maneira que precisa aí também. Primeira tiragem, tá vindo com esse pingente. Essa carta é a luz da situação, aqui é a sombra, aqui é a atitude, e aqui é a essência dessa situação, de uma maneira mais ampla, por que isso está acontecendo agora. Então, para você que escolheu esse símbolo, a luz da situação que você está pensando, que está te trazendo aí, está mexendo com você nesse momento, é Afrodite, a carta do amor. Afrodite é uma energia que fala sobre um zelo e um cuidado consigo mesmo, né? Ela encarna ali, ela traz uma perspectiva de que quando você se cuida com amor, quando você se exalta, quando você se faz a deusa do seu próprio templo de amor, tudo ao seu redor começa a florescer. A sombra dessa situação é Sofia, é a carta da sabedoria. E essa carta aqui faz uma pergunta sobre como é que você tem usado e se você tem usado, usufruído, se conectado com a sua sabedoria interna, com tudo que está borbulhando aí dentro de você, esperando para vir para a superfície, para ser colocado no mundo, tá? Então, se você fica só aqui, sem estar se guiando por aqui, existe um risco de você ir para uma esfera mais superficial da questão que você perguntou. Qual é a melhor atitude? Olha quem apareceu. Ela apareceu nos stories hoje. Baste. A deusa que convida a trazer mais leveza para o que você está pensando. A atitude melhor nesse momento, segundo essa mesa, é que você não se leve tão a sério, né? É que você não fique tão rígido naquilo que você sente que é o correto, que é o que tem que ser feito. E não é no sentido de deixar de fazer o que precisa fazer. É no sentido de conseguir encontrar leveza ao caminhar no caminho que você precisa, tá? Essa leveza, ela é possível com consciência, quando a gente escuta a nossa sabedoria interna e quando a gente cuida da gente, floresce para a gente mesmo. Tudo o que está acontecendo, todas essas orientações, elas estão vinculadas a essa carta na sua vida nesse momento. Se a gente pegasse o livro da sua vida e fosse olhar, tá, mas essa questão que ela perguntou, que essa pessoa perguntou, é sobre o quê? É sobre Brígida, é sobre inspiração. A vida está te chamando a se conectar com uma parte deliciosa dela. E pode ser que você tenha perguntado uma questão que parece pesada para você, tá? Tão pesada que talvez você tenha sido até se desconectou da sua capacidade de encarar as coisas com mais leveza, de olhar para os desafios e não deixar que o desafio te deixe tão para baixo, te abata tanto. Eu não sei como é que você chega aqui, você pode estar enfrentando um desafio enorme. Então, use como suporte a inspiração. Quem é que te inspira de uma maneira saudável, de uma maneira que valida as suas experiências? Se essa inspiração não está fora, ela está dentro, ela está na chama do seu coração. Ela está na tríade do conhecimento que você tem dentro de você. A sua mente, seus pensamentos, suas emoções, sua alma, elas são uma equipe e não concorrentes da sua jornada, tá bom? Então, espero que a síntese dessa mesa,
que fala muito para você, nesse momento, se priorizar, cuidar de você, sendo guiada através da sabedoria da sua alma, de uma maneira que possa ser leve, no espaço que tiver de leveza. Você pode estar numa situação extremamente densa, pesada, complicada. Se tiver um espaço de leveza, aproveita e coloca a sua atitude a serviço dessa leveza para que você reacenda a chama no seu coração nesse momento. Essa opção foi para quem escolheu a ametista, tá bom? Temos aqui a luz da situação, a sombra, a melhor atitude e a essência dessa situação. Então, você que escolheu a ametista, a luz da sua situação é morte e renascimento. Eu imagino que o que você tenha perguntado, o que você tenha sentido de intuir para esse momento, tem a ver com um processo muito intenso que está acontecendo dentro de você. Às vezes a morte e renascimento ela vem por conta de circunstâncias da vida e às vezes vem como uma reforma interna. Vamos olhar o resto das cartas para ver o que a gente vai entender aqui da sua questão. A sombra, né? O que está oculto, o que está no ponto cego é a justiça. Essa justiça, essa deusa, ela convida você a olhar muito profundamente para a honestidade do seu coração. Você está sendo honesto com o seu coração, com o que vibra aí dentro? Está sendo honesto, está honrando com isso, colocando limites quando precisa, descansando quando precisa, correndo atrás quando precisa? Ou você está tentando performar o ideal de alguma outra pessoa do que é a solução para a sua questão? Então, Mate vai dar essa chamada, tá? Para você olhar, até porque se está acontecendo uma transformação, novos paradigmas, novas crenças, é aqui que vai te ajudar a se manter fiel a você. Vamos ver qual é a atitude que essa mesa convida a gente a ter. A atitude é a mudança de forma. Provavelmente as coisas como elas aconteciam antes, funcionavam antes, já não estão funcionando tão bem. Então, você que escolheu a carta da ametista, esse é um momento em que está sendo pedido que você realmente encontre uma nova forma de caminhar, né? Essa carta ainda tem uma outra mensagem, uma mensagem de respeito com o ambiente que você está inserido. Essa ideia de que o que está fora não está conectado, não faz parte de você, seja o ambiente, sejam pessoas, é uma ilusão, certo? Então, trazendo esse respeito pela vida, pelo mundo, pelo ambiente que você está inserido, como é que você vai ser fiel ao seu coração e passar e atravessar aí essa mudança de paradigma. E por que isso está acontecendo agora? Qual é a essência dessa situação que você perguntou? É atravessar o seu medo. É aprender a lidar com ele de uma outra forma. Quando você aprender a lidar com o seu medo de uma outra forma, sem querer excluir, né? Quando você aprender a atravessar, quando você aprender a estar com o seu medo, você vai estruturar de uma maneira muito mais sólida e positiva essa situação que você está vivendo de morte e renascimento, certo? Respira fundo, assimila essas informações, assimila o que te chamou a atenção, tá? Sente no seu coração quanto é que isso vai vibrar. Eu vou encerrar aqui e vou partir para a terceira, desculpa. Vou partir para a terceira tiragem. Bom, para quem escolheu a nossa selenita purificadora, é um cristal que purifica outros cristais, tá, gente? Tem várias dessas. Para quem escolheu essa carta, essa pedra, a mesa para sua questão é essa aqui. Então vamos lá. O que é que está acontecendo? Você está se deparando com a ruptura com os moldes. A mulher selvagem é aquilo que pulsa na nossa alma de mais profundo, de mais primitivo, primitivo no sentido de origem, certo? Ela não está muito interessada ou se preocupando com as aparências, com o julgamento externo. Ela quer que você saia correndo descalça, ouvindo o som do vento, se guiando pelo seu coração, e ela quer isso agora, ela quer isso de uma maneira visceral, tá? Então a sua questão, ela já começa abrindo essa pergunta. Você está tentando lidar com essa questão de uma maneira muito polida, muito encaixado no que se espera socialmente? Não é sobre isso, tá?
Não é sobre tentar encaixar dessa forma. Qual é a sombra? As suas crenças. Se você acredita que só vai conseguir avançar se você conseguir domar a Baba Yaga para que ela se adeque a um formato mais rígido, mais dentro do que você quer, dentro das suas expectativas, ou você se adequar às expectativas dos outros enquanto tenta seguir o seu próprio coração, tá? Você tem que olhar para quais são as crenças que sustentam a sua prisão interna. E qual é a melhor atitude para lidar com essa situação? A melhor atitude é ser o zoom, é ser o riso. Rir mesmo. A Uzumi, ela tem uma energia diferente de Bast. Bast é um convite para brincadeira, para não se levar tão a sério no sentido de a vida pode ser mais leve, vai ser mais gostosa, prazerosa, né? Pensa num gato vivendo, pensa num gato se espreguiçando. O Zumi, ela vem mais, ela não se preocupa muito, de fato, com o julgamento. Ela vem de uma brincadeira, de uma leveza, até quase que de deboche, né? Quase que como quem diz assim, você não tá gostando não? Você que lute, tá? Então, essa energia, para que você possa reorganizar essas crenças, é importante olhar, né? Dentro do processo terapêutico, das sessões energéticas, você consegue identificar e entender quais são as crenças que estão tentando acorrentar essa parte de você que não tem como ser acorrentada, tá? Por que tudo isso está acontecendo? Qual é a essência dessa situação? Uma crise. Se você já não está na crise, está se aproximando dela. E você pode escolher pegar a sombra e transformar em luz, em ponto principal e seguir na rigidez. Mas você pode usar a sua sabedoria interna junto com aquilo que você já é capaz de fazer e atravessar essa crise, tá? Sem temer. Sem temer a crise. Você pode até ter medos dentro da crise, mas você tem a capacidade de atravessar. E a força que vai levar você a atravessar essa crise é essa força, com essa postura interna, com essa atitude, tá bom? Respira fundo, relaxa os ombros, deixa a mensagem se assentar aí, enquanto eu recolho aqui, tá? Para a gente fechar esse campo, essa leitura. E nos vemos na próxima tiragem portal.